Sabe, muita gente pensa no batismo e, é aquela cerimônia com água, né? Uma tradição de família. Mas e se for muito mais que isso? E se foi, na verdade, o evento mais transformador da vida de alguém? É isso que a gente vai ver. Não o batismo como um simples ritual, mas como o verdadeiro ponto de partida. Um acontecimento espiritual que, olha, redefine tudo. Vamos mergulhar para entender o que acontece de verdade nesse momento. Para a gente entender essa transformação toda, tem que ser do começo, né? Pensa bem, numa jornada de fé, que tem tantos caminhos, tantos ensinamentos, qual que é o ponto de partida fundamental? O que a tradição cristã diz que é o primeiro passo, aquele que é o mais essencial de todos? Então, a resposta é essa, o batismo. E tem uma metáfora perfeita para entender isso, que é a de porta de entrada. Pensa só, uma porta não é só um pedaço de madeira, certo? É uma passagem, ela te leva de um lugar para o outro. O batismo é exatamente isso, uma passagem espiritual. O início de fato de uma vida nova dentro de uma realidade completamente nova. Mas claro, essa ideia de porta de entrada não apareceu do nada. Para a gente sacar o peso real do batismo, a gente precisa, meio que viajar no tempo, voltar lá atrás e descobrir onde estão as raízes disso, bem no fundo das escrituras. E o que a gente encontra lá é fascinante. A teologia chama esses eventos do Antigo Testamento de pré-figurações. É como se fossem ensaios, sabe? Ensaios gerais para o grande evento que viria. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A água do dilúvio, que limpa o mal. A travessia do Mar Vermelho, que é a passagem da escravidão para a liberdade. Todos esses momentos usavam a água para apontar para algo maior. Apontavam para uma água que um dia não ia só lavar o corpo, mas ia recriar a alma. E tudo isso chega no seu ponto máximo com o próprio Cristo santificando as águas do Rio Jordão. E aí é que está o ponto-chave. Com a chegada de Cristo, o batismo deixa de ser só um símbolo e vira uma ordem, um mandamento direto. É o que a gente lê em Mateus. Não é um talvez vocês devem, é um vão e façam. É uma ordem central para a missão da igreja. E isso dá ao batismo uma autoridade divina, um propósito que, nossa, ecoa até hoje. Ok, então, a gente já viu as raízes históricas, de onde veio a ideia. Mas o batismo é muito mais que história. A pergunta que fica, a mais profunda é: tá, tem o ritual com a água, que todo mundo vê, mas e por dentro? O que acontece na alma da pessoa? Que realidade invisível é essa? Acontece que o batismo opera uma transformação profunda mesmo. A primeira coisa é a libertação do que a teologia chama de pecado original, que é aquela ideia de que a gente nasce meio que separado de Deus. Mas não é só apagar algo negativo, não. É também adicionar algo muito positivo, um novo nascimento, um nascimento espiritual. A pessoa se torna de fato filha adotiva de Deus e entra para a comunidade da igreja. E como essas mudanças são consideradas permanentes, algo que marca a alma para sempre, é por isso que o sacramento nunca, nunca é repetido. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria, que tal ver como tudo isso se torna visível? Vamos fazer uma jornada, um passo a passo pelo rito tradicional do batismo. É uma cerimônia riquíssima, onde cada gesto, cada palavra, cada coisinha conta um pedaço dessa história de transformação. E essa jornada começa de um jeito muito forte, do lado de fora da igreja. Isso mesmo, a pessoa que vai ser batizada fica esperando ali, na porta. É um simbolismo visual muito poderoso sobre o estado da alma antes da graça. Sabe, a pessoa ainda não pertence totalmente à casa de Deus, mas já está ali, buscando a fé para encontrar a vida eterna. E é aqui que a gente encontra um detalhe, nossa, fascinante, que muita gente nem sabe que existia no rito antigo. Por que raios o padre colocaria sal na boca de alguém que vai ser batizado? Estranho, né? Pois é, o sal, na Bíblia, é um símbolo super poderoso. Ele representa incorruptibilidade, ou seja, aquilo que não estraga. Representa sabedoria e representa aliança. Então, ao usar o sal, que é um sal exorcizado, a igreja está rezando para que a alma da pessoa seja preservada do erro, da corrupção e receba a sabedoria de Deus. É como se fosse o primeiro alimento espiritual que aquela pessoa que está renascendo recebe. Aí o rito continua com os exorcismos solenes. E olha, isso não é só uma metáfora, não. É visto como um ato de libertação real, de verdade. É só depois de ser liberta do domínio das trevas que a pessoa pode finalmente entrar na igreja. É uma passagem literal, das trevas para a luz. Logo depois, vem um rito chamado Efatá. O padre toca nos ouvidos e na boca da pessoa repetindo um gesto que o próprio Cristo fez.
A ideia é brilhante e ilustra perfeitamente o objetivo: abrir os sentidos espirituais para poder ouvir a palavra de Deus e, claro, ter a capacidade de proclamar, de professar essa fé. E aí a gente chega no clímax de tudo, a água. É nesse momento, com a água, que a alma é recriada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois disso, vem os símbolos finais, que meio que selam essa nova realidade. A unção com óleo é para dar força para a luta espiritual que vem pela frente. A veste branca simboliza a pureza, a dignidade que foi recuperada. E, por último, a vela acesa, que representa a luz de Cristo, a luz que vai guiar essa nova vida a partir de agora. Tudo isso levanta uma dúvida bem comum. O batismo é obrigatório para a salvação? A resposta da Igreja tem nuances. É assim. Sim, ele é o caminho ordinário, ou seja, o caminho normal, o esperado, aquele que Cristo estabeleceu. Mas, e isso é importante, existe um princípio de que a misericórdia de Deus não está presa aos sacramentos. Por isso, a Igreja reconhece exceções. Tem o chamado batismo de sangue, para os mártires, e o batismo de desejo, para quem buscou Deus de coração, mas, por algum motivo, morreu antes de conseguir se batizar. Bom, a gente está chegando no final e vale a pena reforçar a mensagem principal aqui. O batismo não é só um gesto simbólico, não é uma festinha de boas-vindas. É um nascimento real, um evento que muda a identidade e o destino de uma pessoa, para valer. Isso nos leva a outra pergunta clássica, mas por que batizar bebês? Eles ainda não podem escolher, certo? A teologia por trás disso é que a graça é um presente, um dom totalmente gratuito. Não é uma coisa que a gente conquista por merecimento. A analogia é bem simples, na verdade. Do mesmo jeito que uma criança recebe o dom da vida dos pais, sem ter escolhido nascer, ela também pode receber o dom da vida sobrenatural através da fé da família, dos pais, dos padrinhos, que se comprometem a guiar essa criança no caminho. Olha só, este quadro aqui resume perfeitamente a jornada que a gente fez. O batismo é essa passagem, e é uma passagem radical, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, das trevas para a luz, da morte para a vida, de estar do lado de fora para se tornar membro do corpo de Cristo. E para a gente fechar, fica esse pensamento que eu acho muito poderoso e que resume tudo isso. Ninguém nasce cristão, a pessoa se torna cristã. A identidade cristã não é algo que vem de fábrica, digamos assim, é algo que se recebe, um novo começo que é dado pela água, pela palavra e pelo Espírito. É, na sua essência, uma transformação